estarmos aqui mais um dia para louvarmos e bendizer o nome do Senhor, né? Quero que você olhe para o seu irmão e diga para ele: hoje é noite de transformação. Fala para o seu irmão assim: hoje você vai sair daqui transformado. Aleluia. Pedi para a igreja abrir a Bíblia em João capítulo 2, no versículo 11. João capítulo 2, versículo 11, que diz assim: este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Fecha o olho, vou fazer uma oração. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, Senhor, peço que o Senhor venha aqui neste momento, Pai, nessa noite, guiar-me, Pai. Pai, me usa, Pai, com o Teu Espírito Santo, Pai, para falar da Tua palavra, Pai, para falar do Seu Evangelho para a Sua igreja, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor me dê discernimento, sabedoria, para que eu possa, Senhor, falar, Pai, não aquilo que a Sua igreja quer ouvir, mas sim o que o Senhor quer dizer à Sua igreja. Seja conosco nessa noite, Pai. Abra os ouvidos dos seus filhos, Senhor. Assim eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, a Bíblia, aqui em João, no capítulo 2, ela relata o primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus foi na cidade chamada Caná da Galileia. E foi um casamento. Foi um casamento que aconteceu o primeiro milagre de Jesus. No livro de João, apóstolo João, ele relata 7 dos 35 milagres que Jesus fez. E esse é o primeiro milagre que Jesus fez. Só que no mesmo livro de João ele relata o milagre da ressurreição de Lázaro, no qual eu estudando, eu percebi que tem bastante coisas em comum. Aí você pode perguntar assim: mas o que tem a ver a transformação de água em vinho com a ressurreição de Lázaro? É o que vamos ver nessa noite. Peço para que vocês acompanhem no versículo 1 do capítulo 2, que diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Aqui a gente pode perceber que a Bíblia conta, só que ela, no começo do versículo, ela diz assim: no terceiro dia. E eu comecei a me questionar, perguntar assim, falei assim: mas ao terceiro dia de quê? Foi então que eu li o capítulo 1 e pude perceber que João aqui estava relatando ao terceiro dia que Jesus se encontrou com Filipe. E aqui eu tiro a minha primeira mensagem: que antes de você ser transformado, você vai ter que ter um encontro com Jesus. Antes de Jesus fazer o milagre de transformar água em vinho, ele teve um encontro com Filipe. E Filipe teve um encontro com Natanael. Você não vai viver a transformação da água para o vinho se você não for achado por Cristo.
da água em vinho e da ressurreição de Lázaro. Só que aqui tem uma diferença dos dois milagres. A diferença é o que? Na transformação de água em vinho acontece um casamento. O casamento é para pessoas íntimas, para pessoas próximas. Já na ressurreição de Lázaro, Jesus faz questão de pedir para remover a pedra no meio da multidão. Isso está escrito em João 11. Quem quiser abrir, fica à vontade. Em João capítulo 11, no versículo 18 e no versículo 19 diz assim: Betânia distava cerca de 15 estádios de Jerusalém, e muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca de seu irmão. Eu até mandei ontem esse versículo no nosso grupo da juventude, da liderança, porque Deus falou muito forte comigo nessa mensagem. Eu pude tirar aqui o seguinte, que Deus, Ele vai deixar pessoas se aproximar de você, para pessoas ver o milagre de Deus na sua vida. Aqui foram pessoas de Betânia até Jerusalém para ver o milagre de Lázaro. E o outro milagre, que foi no casamento, como eu disse. No versículo 41 e 42, no capítulo 11, diz assim: Tiraram então a pedra, e Jesus, levando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Neste momento que Jesus olha para o céu e diz: Pai, eu preciso que eles vejam a glória. Eu preciso que eles creiam que eu fui enviado do Senhor. O que eu estou querendo dizer aqui é que o mesmo Deus que vai fazer um milagre no oculto, no secreto, é o Deus que vai fazer um milagre no meio de multidões, no meio da sua parentela, no seu serviço, na sua escola, na sua faculdade. O mesmo Deus é o mesmo Deus de ontem e de hoje será eternamente. Glória a Deus. Aleluia. No capítulo 2, voltando para o milagre da transformação de água em vinho. No capítulo 2 diz, no versículo 2: Jesus e seus discípulos haviam sido convidados para o casamento. Igreja, é importante que a gente sempre convide Jesus para estar na nossa vida. É importante que a gente convide Jesus para estar nos nossos caminhos, na nossa casa, na nossa família, para que tudo ocorra bem. Pode acontecer de ter falta, mas como o pastor disse aqui, vivemos pela fé. Se você tiver fé, vai faltar. Só que a palavra diz em Salmos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia, glória a Deus. No começo você pode olhar e falar: meu Deus, acabou, o que eu vou fazer? Só que Jesus já está ali. Jesus já está ali. Versículo 3 diz assim, no capítulo 2: Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. A mãe de Jesus chegou até ele e falou: eles não têm mais vinho. E olha o que Jesus diz para ela, no versículo 4: Respondeu Jesus: que nós temos em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Às vezes, para quem está lendo isso primeira vez, pode entender assim: nossa, Jesus foi tão ignorante com a mãe dele. Só que essa palavra mulher era comum ser usada. Portanto, você pode ver em vários versículos da Bíblia usando diretamente mulher, não em forma de ignorância. E aqui nesse versículo,
eu tiro. Devemos levar sempre os nossos problemas para Deus. Aqui deu a falta do vinho, o vinho acabou. E quem eles foram pedir socorro? Eles foram até Jesus. O vinho acabou. Devemos sempre levar os nossos problemas para Deus. Em Provérbios, vou abrir rapidinho aqui, se a igreja quiser abrir, em Provérbios 3, no versículo 5, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seus próprios entendimentos. Devemos sempre confiar em Deus, saber que se tiver uma falta, Deus vai entrar com a providência. Amém? Essa passagem de João é uma passagem muito forte, porque Deus falou comigo em cada versículo, em cada detalhe. No versículo 6, temos o 5, no versículo 6 diz assim: ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Eu não sei, talvez na sua tradução pode estar diferente. Na minha diz que havia ali 6 potes de pedras. Só que eu fui ler em outra tradução e estava escrito assim: havia ali 6 talhas. E eu falei assim: o que seria talhas? Eu fui pesquisar e descobri que talhas era usado para as purificações, como diz, ela era de pedra. Aí eu me perguntei assim: por que Jesus não fez um milagre onde ficava o vinho próprio, no local próprio? Foi aí que Deus falou comigo: Deus não vai usar o comum. Deus usou o que? Usou os potes, usou as talhas, que eram usadas para as purificações. O que seriam as purificações? Os convidados chegavam no casamento e aquilo ali era para lavar os pés, para eles se lavarem, porque muitos vinham de longe, muitos convidados vinham de longe. E daqui Deus falou comigo: e para você estar no casamento, para você estar próximo dele, ele vai te purificar. Não tem como você entrar, não tem como você ser a noiva de Cristo se você não for purificado, se você não for transformado. E vai ser assim, exatamente assim. Jesus vai usar o improvável, Jesus vai usar o impossível, Jesus vai usar as pessoas que ninguém dá nada. Ah, fulano ali não vai ser ninguém. Eu fui assim, já dei meu testemunho. Eu fui assim, por inúmeras vezes. As pessoas olhavam, falavam que eu não ia ser ninguém, que eu não ia chegar em lugar nenhum. Mas hoje eu estou aqui, graças a Deus, pregando a palavra de Deus, tendo fé que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. No versículo 7 diz: Jesus disse aos serviçais: enche os potes com água. E os encheram até a borda. Muitas das vezes, Jesus nos dá uma ordem e às vezes a gente não quer obedecer a ordem do Senhor. Às vezes o Senhor fala para a gente: vai. Muitas das vezes a gente para e fala assim: ah não, Senhor, eu não vou. Só que aí, quando tem a falta, quem a gente busca socorro? Você nessa noite, o que você tem feito? Tem obedecido a voz do Senhor? Tem obedecido o que o Senhor te manda fazer?
obedecido às ordens que o Senhor tem te dado? Em Mateus 7, no versículo 24, diz assim: portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Devemos sempre obedecer a Deus, devemos sempre obedecer a sua palavra, os seus mandamentos, para que não sejamos tolos, para que não haja a falta na nossa casa, possamos ser como esse homem foi, um homem prudente, por causa da obediência dele. Devido à obediência dele, ele foi um homem prudente e fez a sua casa na rocha. Voltando para João, então lhes disse, versículo 8, então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que foram transformada em vinho, sem saber de onde este era, embora o soubesse os serviçais que havia tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Aleluia! Aleluia! Deus está te falando, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Você pode ter passado por um problema, muitos acharam que era o fim, só que hoje a resposta do céu chega. A bênção sairá com você daqui. Deuteronômio diz: bendito será ao entrar, bendito será ao sair. Hoje você vai sair daqui com a sua resposta. Hoje você vai sair daqui transformado. Hoje você vai sair daqui liberto. Ah, mas eu quero a libertação para a minha família. Você vai levar a libertação para a sua família. Eu estava estudando aqui e eu comecei a perceber, eu falei assim, Jesus, conversando com Deus, eu falei assim, por que Maria estava ali no casamento? Então eu percebi que Maria estava ali para servir, como a diaconia está ali servindo, como nós servimos ao Senhor. Maria estava ali para servir no casamento. Só que tem um problema. Tem muita gente querendo servir. Muita gente querendo servir. Nossa, é tão bonito ficar com a roupa da diaconia. Nossa, é tão bonito o louvor. Mas tem muita gente com medo da falta. Tem muita gente com medo da falta que vai ter. Mas só terá falta quem não tiver intimidade com Deus. Aqui teve a falta do vinho, mas tinha intimidade com Deus. Hoje eu te falo, está tendo intimidade com Deus? Você está tendo intimidade com Deus? Aleluia! Mateus 6 diz: entra no seu quarto, fecha a porta e ora no Pai, no secreto. Você tem feito isso? Ou você tem, o celular despertou, você levantou, tomou o seu banho e foi trabalhar? Essa semana que vai se iniciar, o pastor disse que vai fazer a live. Eu desafio vocês a acompanhar essa live. Vocês vão ver a mudança que Deus vai fazer na sua vida. Amém. Glória a Deus.
pastor vai fazer, mas sim para você se alimentar da palavra, para você ter intimidade com Deus. Chega de querer viver um milagre, chega de querer ver um milagre, mas sem intimidade. Jesus não precisava de Maria, Jesus não precisava de alguém para retirar a pedra quando Lázaro estava morto, como eu citei aqui. Jesus não precisava disso. Só que Ele usa as pessoas. Ele usa as pessoas conforme o coração dela. Jesus conhecia o coração de Maria. Jesus conhecia o coração de Marta. Ele fez conforme o coração de cada uma delas. Peço para o louvor subir. Peço para a igreja ficar de pé. Quero que nessa noite, neste momento, você feche os olhos, comece a conversar com Deus, comece a pedir para Deus: Senhor, eu te convido para a minha vida, Senhor, eu te convido para o meu lar, eu convido o Senhor para a minha família.